Ótimo. Aleluia. Bom estar entre os santos. Uma das coisas que mais me impressiona no reino de Deus é o fato de que temos o mesmo Espírito que testifica dentro de nós que somos filhos de Deus. E onde os filhos de Deus se encontram, são irmãos. E não existem formalidades. Estávamos na casa de Carlos e Leila, depois de tentarmos entrar no Marrocos e não conseguirmos, ficamos alguns dias com eles. E eles têm uma vizinha, chamada Ana, por quem vocês devem orar sempre que se lembrarem. Está começando a ouvir o Evangelho. E a Leila um dia perguntou para Ana, no segundo dia que estávamos lá, perguntou, Ana, há quanto tempo você acha que nós conhecemos Vange e Gina? Ela disse assim, uns 15 anos. Ela vendo a informalidade, a espontaneidade, a intimidade no trato, considerou que houvesse 15 anos de relacionamento. E ele disse, olha, nos conhecemos ontem. O Carlos já havia falado com o Vanjo por Skype, meses atrás, mas nos vimos pela primeira vez ontem. Estive no Egito com o Gabriel e tivemos contato com irmãos egípcios. Eu não conseguia entendê-los, precisava de tradução, mas havia muita naturalidade e espontaneidade nesse relacionamento. Isso se chama comunhão no Espírito. Isso é mais do que um relacionamento de amizade. Me lembro que quando estávamos no Marrocos, os primeiros dias, e uma vez recebemos irmãos de várias nacionalidades. Estavam ali marroquinos, estavam espanhóis, americanos, suíços. Havia uma Babilônia de línguas ali, né? Uma Babel, melhor dizendo, uma Babel de línguas. Falavam inglês, francês, espanhol, alemão, árabe, e nós não entendíamos ninguém. Que malmente falávamos o baianês. Então... Mas estávamos contentes. Eles estavam lá desfrutando da boa comida de Dona Gina, e nós estávamos contentes porque mesmo que não conseguíssemos nos comunicar com clareza, sabíamos com toda certeza que o mesmo Espírito que testificava ao meu Espírito que sou filho de Deus, testificava ao Espírito deles que eles são filhos de Deus. Então, na igreja, o relacionamento entre os santos, o trato entre os santos, vai muito além do que uma simples amizade. Então, a palavra que mais define a maneira como os santos se relacionam não é bem relacionamento, é comunhão. Comunhão no Espírito. Então, assim que eu me sinto, né? Quando me apresento em algum local, quando eu chego, eu fico meio sem graça, meio assim, não... Os filhos de Deus têm um ponto de identidade, de identificação, que dispensa, na verdade, muitas apresentações. Eu não sei dizer quem é, de onde vem, só para se situar, mas a amizade e a comunhão que se segue não depende dessa apresentação, mas do fato de que pertencemos ao mesmo corpo. E nos foi dado beber do mesmo Espírito. Fomos batizados todos em um só corpo, e nesse corpo nos foi dado beber de um só Espírito. Bem, a intenção hoje seríamos dedicar algumas horas, principalmente aos jovens, né? Tem alguns coroas aqui, mas... Coroas, Irene e Gabriel, na gíria brasileira, são os mais maduros, né? Se chamam de coroas, então... Mas aqui eles são meio convidados de pedra, viu? A ideia é que
nós tenhamos um tempo voltado para os jovens. Não quero dar uma conotação de pregação, a intenção é ter uma conversa, por isso eu quis botar essa disposição das cadeiras assim, evitar aquele ambiente de ônibus, né? De autocarro. Autocarro. Um olhando para a cabeça do outro, então aqui olhamos nos olhos uns dos outros. E eu queria muito que vocês todos tivessem muita liberdade para interromper, perguntar, participar, testemunhar, que ninguém se sentisse simplesmente ouvindo uma pregação. Amém? Podemos orar de novo? Bendizemos teu nome, Senhor. Reconhecemos mais uma vez a tua graça e nos lembramos com gratidão da cruz de nosso Senhor Jesus, onde fomos redimidos de nossos pecados, fomos reconciliados contigo, Pai. Tu que eres o Deus separado dos pecadores e de quem nós éramos inimigos por nossas obras malignas, fomos aproximados pelo sangue da cruz do teu Filho bendito. E por isso te tributamos gratidão e louvor, Senhor. Há em nosso coração diariamente um cântico de gratidão, de alegria, de glória, de gozo, de esperança, porque fomos reconciliados por um preço tão alto. Damos graças pelo Espírito Santo que o Senhor derramou sobre nós, que fez habitar em nós, o Espírito de Cristo Jesus que vive em nós. Tu disseste, Jesus, que sem ti nós nada podemos fazer. Nós também queremos aqui reconhecer outra vez, Senhor, e tu sabes o quanto isto é verdade. Nossa incapacidade de podermos fazer algo de bom para ti, para a tua igreja, rogamos que a tua graça venha assistir a cada um de nós, todos que irão participar, falar, ouvir, que o teu Espírito nos assista, a tua misericórdia nos envolva, Senhor, que seja um tempo que glorifique a ti, que faça bem aos teus filhos neste lugar. Te damos graças ao Senhor, no nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Pois bem, eu vou fazer uma introdução, depois queremos ilustrar com alguns episódios bíblicos o que entendemos que é a vontade de Deus para os jovens. Enquanto fomos falando, como eu disse, eu gostaria muito que vocês ficassem à vontade para interromperem, perguntarem, comentarem, enfim. Participarem como julgarem melhor. 1 Pedro 5, 1 Pedro 5, do verso 5 ao verso 11. Primeira Pedro 5, do 5 ao 11. Rogo igualmente aos jovens. 2 pontos. Aqui o apóstolo, nesse parágrafo, ele está falando especificamente aos jovens. Tudo que vai se seguir aqui, até o verso 10, é uma palavra do apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, para os jovens. Se aplica a qualquer um, mas ele, quando escreveu, estava pensando nos jovens. Então isso aqui mostra muito do que Deus espera de qual seja o coração dos jovens, qual seja a sua atitude. E vai de encontro àquilo que é naturalmente o impulso juvenil. Rogo igualmente aos jovens, 2 pontos. Sede submissos aos que são mais velhos. Isso vai de encontro a toda a mentalidade que está estabelecida hoje aí no mundo. Ser submisso hoje é sinônimo de fraqueza para a mentalidade do mundo. É sinônimo de alienação, de falta de afirmação. Nas escolas, os professores estimulam os pais, cujos filhos são bem educados e são submissos,
a que tornem seus filhos mais rebeldes. Que os filhos sejam mais ousados. Não aquela ousadia santa da intrepidez, mas a ousadia do desaforo, do desacato. Não é comum hoje em dia um jovem ser submisso e ter uma atitude de respeito e honra aos mais velhos. Mas o coração de Deus e a mente de Deus espera que os jovens sejam submissos aos que são mais velhos. Do mesmo modo, no trato uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Olha como o apóstolo insiste nessa questão da humildade. Primeiro diz que no trato uns com os outros devem se cingir de humildade. No verso 6 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, a seu tempo, em tempo oportuno, vos exalte. Essa palavra de que os jovens devem humilhar-se, ou ter uma atitude de humilhação, eu disse que vem de encontro ao impulso juvenil, porque o jovem, de uma forma generalizada, tem uma necessidade, um desejo de afirmação. Ele quer se afirmar, ele procura ter a sua própria identidade. Isso parece que não combina com isso de ser humilde. Então, para se afirmar, para ter a sua própria identidade, ele precisa prevalecer, ele precisa se impor, ele precisa deixar sua digital bem forte lá. Então, ele termina tendo comportamentos, não sei como é essa palavra aqui em Portugal, atrevidos, desrespeitosos, que afrontam as instituições, que afrontam os costumes estabelecidos, que afrontam o ensino de seus pais, porque eles interpretam que toda e qualquer direção é um limite, é quase uma prisão. Então eles têm que romper com isso para se afirmarem. E o Senhor está dizendo o contrário. Não se preocupem em estarem se afirmando. Faça o contrário disso. Se vistam de humildade no trato uns com os outros. Se eu tenho que me vestir ou me cingir de humildade no trato com os outros, significa que eu devo tratar o outro como se ele fosse mais importante do que eu. Ele fosse mais necessário do que eu. Porque no momento que eu tento me afirmar, eu artificializo o meu comportamento. Eu passo a me defender das pessoas. Eu passo a ser agressivo para poder me impor. E vou me distanciando daquilo que Deus estabeleceu para mim. Depois diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por que Pedro está relacionando a ansiedade com essa faixa etária da mocidade? Para mim é natural, porque já fui jovem, estou quase velho. Como eu disse antes, é um tempo de afirmação. Os jovens querem se afirmar, eles têm alvos, têm metas, eles precisam conquistar uma independência financeira para não depender de seus pais a vida toda. Eles querem conquistar uma independência emocional. Eles não querem estar dependendo emocionalmente de ninguém. Eles querem conquistar uma independência comportamental. E tudo isso gera conflitos e gera ansiedades. E a maioria dos jovens não sabem como lidar com isso. Então, o apóstolo diz assim, você está ansioso? Está inquieto? Tem coisas que você quer muito conquistar e não sabe como fazer com aquilo? Faça o seguinte, lance sobre Deus a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Aqui o velho apóstolo está instruindo os jovens a lançar sobre Deus suas ansiedades, seus cuidados, suas inquietações, seus temores, seus conflitos, com uma promessa. Deus tem cuidado de vocês, vocês não estão esquecidos. Deus não está desapercebido dos conflitos de vocês. Uma coisa importante que todo jovem tem que se lembrar. Jesus foi bebê, Jesus foi criança, Jesus viveu a puberdade.
Jesus, como alguns de vocês aqui, viveu esse momento de pré-adolescência, de mudanças no corpo. Jesus viu seu corpo ser transformado, os pelos nascendo, os hormônios ficando tudo doido dentro dele, o apetite sexual sendo despertado. Jesus teve isso. Jesus não era um marciano, Jesus foi gente. Jesus sentiu atração por mulheres. Jesus viveu todo o conflito que nós vivemos. Jesus foi filho, teve que aprender com seu pai uma profissão, seu pai terreno, né? O marido da sua mãe, José. Para todos ele era o filho de José. Ele teve que aprender uma profissão, teve que trabalhar para se sustentar. Possivelmente, Jesus já adulto, José estaria morto, porque senão ele não teria lá na cruz pedido a João, seu discípulo, que cuidasse da sua mãe. Possivelmente José já era morto. Ele, como filho mais velho, teve que assumir responsabilidades na sua casa, de sustento, de proteção, de segurança. Ele viveu esses conflitos todos que nós vivemos, que eu vivi na minha mocidade e que muitos de vocês vivem hoje. Então eu posso lançar sobre ele, vocês podem lançar sobre ele essa ansiedade, porque ele sabe do que vocês estão passando. Jesus não é alguém que está indiferente à realidade que cada um de vocês vive. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Vocês reconhecem em Satanás um adversário? Vocês lidam no dia a dia com essa consciência? Tenho um adversário. Bom, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que vocês entendem por adversário? Fala para tu ouvir, para gente. É alguém está lutando contra uma coisa oposta ao que eu quero. Vocês concordam com esse conceito? Lênica. Que se opõe. É exatamente isso. O adversário é aquele que luta contra. Eu quero ir para cá, então ele vem se opondo a mim, lutando contra. O apóstolo aqui tem uma premissa. Qual é a sua premissa? Qual é o pressuposto que ele tem? É que os jovens querem agradar a Deus. Por isso Satanás é seu adversário. Se os jovens não quisessem agradar a Deus, Satanás não seria seu adversário. Então, o apóstolo entende que os jovens, com todos os seus conflitos e lutas, estão querendo agradar a Deus e encontram uma resistência por parte do diabo. E aqui ele adverte que esse nosso adversário, Satanás, ele está ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, a quem possa destruir. Eu tenho dito para alguns irmãos que nós lutamos, nós lidamos com um adversário que tem uma mente maligna e milenar, e inescrupulosa. O diabo é maligno, ele não tem escrúpulo nenhum, e ele é milenar, ou seja... Experiente na área da maldade. Experiente. Conhece bem a natureza humana. Eu imagino que quando Deus soprou nas narinas de Adão, lá no Éden, que Adão abriu o olho, sentou na terra, querendo se achar, o diabo estava ali, com a pranchetinha na mão, disse: deixa ver como é que esse camarada se comporta. E começou a estudar seu comportamento. Por que você acha que o diabo foi a Eva e não foi a Adão? Ele descobriu uma coisa: as mulheres são mais curiosas. As mulheres gostam mais de conversar e de ouvir. O homem é um bicho de poucas palavras. Sim, não tá, acabou. Mulher gosta de uma conversa. Não lhe parece lógico? Irmãos, isso aqui não é um defeito da mulher, não. É uma característica. Não é defeito. É característica que Deus dispôs assim. Era competência de Adão
proteger sua mulher. E o diabo se deu conta que às vezes ele a negligenciava e não estava presente o suficiente. Escolheu uma hora que ela estava sozinha, que pudesse ouvir e gastou saliva no ouvido dela. Despertou-lhe uma curiosidade. O diabo sabe explorar, irmãos e irmãs, cada uma de nossas debilidades. Cada característica humana que nós temos, Satanás sabe como explorá-la para nos levar ao pecado. Imagine um psicólogo. O sujeito, ou a sujeita, né? Estuda aí 4 anos na faculdade, lê um montão de livros, começa a exercer sua profissão. Em alguns anos, se torna alguém tão habilidoso em lidar com a mente humana que eles podem manipular a cabeça de alguns, influenciar comportamentos, definir reações e literalmente manipular as pessoas se quiserem. Só que a sua experiência no exercício da profissão talvez chegue no máximo 40 anos, 50 anos, se ele se formou muito cedo e morre muito velho. E ele conhece muito da mente humana. E um indivíduo que convive com o homem há 6.000 anos, que já enganou gente melhor do que eu e você. Começou enganando Adão, o homem perfeito, Satanás o enganou. Obrigado, meu querido. Acho que não vou ter tanta água não, viu? Deixa eu botar aqui para não... Posso mais um pouquinho, né? Por favor. Ele tem um poder de persuasão tão violento que ele conseguiu persuadir os anjos, né? Exatamente. Né? Exatamente. A coisa Exatamente. Olha, o diabo não considerou que Jesus não pecaria. Ele tentou levar Jesus, o Filho de Deus, a pecar. E ele vai desistir de mim? É tolo quem acha que está passando despercebido e o diabo não está ao derredor rugindo, querendo tragar-lhe. Mas ele não está como um gatinho miando, é como um leão que ruge. Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Deixa aqui explorar algo que não estava nos pensamentos iniciais, mas acho que vale a pena explorar. Vocês já prestaram atenção quais foram os aspectos da vida de Jesus que o diabo explorou para tentar levá-lo a desobedecer a Deus? Ele começou com uma necessidade. Uma necessidade genuína, verdadeira, autêntica, comida. Necessidade básica. E quantos têm pecado e desobedecido a Deus para atender a uma necessidade? A pessoa diz assim, não, mas eu preciso. E porque precisa, acha que está autorizado a desobedecer a Deus. Porque precisa. Uma necessidade nossa não nos autoriza a pecar e a desobedecer a Deus. O Filho de Deus precisa estar disposto a passar necessidades, sofrer necessidades e não pecar e agradar a Deus. Jesus estava 40 dias sem comer. Disse que ao final dos quais teve fome. Na hora que ele teve fome, que o diabo viu na sua expressão facial, nas suas manifestações físicas, que ele estava abatido e extremamente necessitado de comida, se apresenta. Ele não se apresentou no primeiro dia, nem na primeira semana, nem no 20º dia, deixou chegar no limite. Disse, agora ele está bem quebrado, está bem fraco, agora eu vou pegar ele. Você não é filho de Deus? Manda que essas pedras transformem em pão. Transformar pedra em pão seria pecado? Jesus transformou água em vinho, por que não podia transformar pedra em pão? João Batista disse que das pedras Deus poderia levantar filhos a Abraão. Então, não seria pecado transformar água em pão. O que seria o pecado? Aceitar uma sugestão de Satanás. E fazer o que Deus não tinha autorizado ele a fazer ainda. Comer não é pecado. Mas naquele momento, Deus queria que seu filho permanecesse em jejum. Jesus disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Aqui nós percebemos que a arma que Jesus usou para enfrentar Satanás é o que está escrito. Irmão, Satanás não respeita nada do que não está escrito. Nossas argumentações, nossos achismos, nossas teologias, nossas convicções pessoais, ele despreza. Satanás respeita o que Deus disse, porque o que Deus disse, Deus cumpre. Deus está comprometido com o que ele disse. Aquilo que Deus não disse, Deus não tem compromisso. Então Jesus foi em cima do que Deus disse. Está escrito. Não só de pão viverá o homem. O diabo disse, tá bom. Pegou o Senhor, levou a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo, lá na torre, lá no alto, e disse, se és filho de Deus, lança-te abaixo, porque está escrito. Aí ele apelou para a palavra. Quanta gente tem se embaraçado e tropeçado usando a palavra de Deus de maneira equivocada? Porque a Escritura nos orienta a conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Nós temos um dito lá, entre nós e Salvador, que texto sem contexto é pretexto. Olhar o contexto do que está escrito. Às vezes alguns pegam uma frase editada e não olham o contexto, incidem um erro. E Satanás sabe que pela palavra de Deus ele pode enganar os filhos de Deus. E usou a palavra de Deus contra Jesus. Está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para não tropeçares em alguma pedra. E ele te sustentarão em suas mãos. Como respondeu Jesus? Também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Primeira tentação, Satanás apelou para uma necessidade real, fome. A segunda tentação, ele apelou para um capricho. Qual era a necessidade de Jesus se jogar dali de cima e embaixo? A não ser aparecer. Eu sou o cara, quer ver que eu me jogo mesmo? Que eu faço e aconteço? Eu sou filho de Deus mesmo, faço o que eu quero. Querer se mostrar e se afirmar. Quantos homens tropeçaram porque quiseram se afirmar de maneira vaidosa? Atenderam ao capricho de sua alma. Eu posso. Vocês repararam como isso ofende as pessoas? Já lhes aconteceu chegar em uma festa convidado por alguém e o porteiro lhe barrar na porta? Você não pode entrar não. Ah, mas eu sou amigo de fulano, foi o chefe que me chamou. Mexe com nossa vaidade. Nós queremos ser importantes, nós queremos ser necessários, nós queremos ser bem-vindos, nós queremos ser aceitos. E às vezes violamos valores por causa disso. Terceira tentação, o diabo apelou para algo mais... É o que eu acho que João chama de soberba da vida. Porque João fala assim da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne e da soberba da vida. Então, seria assim, eu preciso, é os desejos da carne, desejo dos olhos, podem dizer assim, eu posso, é um capricho, e a soberba da vida é eu mereço. E Satanás disse para Jesus, mostrou os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Sim, eu mereço essa glória, eu mereço essa honra. Então, só para lembrar que Satanás não poupou a Jesus. E no final, quando Jesus o repreendeu e lhe deu ordem, retira-te, Satanás, porque está escrito, de novo, o que está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Está escrito que Satanás o deixou até ocasião oportuna. Ou seja, as tentações de Jesus não se limitaram àquelas 3 no deserto. O diabo o deixou ali até a ocasião oportuna. E ele fica assim, quando fala que está ao redor, rugindo como leão, é esperando a oportunidade, esperando a ocasião oportuna para tragar. O que devemos fazer? Verso 9. Resistir-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo.
Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quis explorar esse texto, irmãos, no esforço de demonstrar que há especial cuidado e instrução do Senhor para os jovens. E é prudente ouvirmos o que diz o Senhor para cada um de nós. Eu sou um homem casado há 35 anos, 34 anos. Eu tenho que saber o que é que Deus diz para os casados. Como Deus quer que o marido se comporte, como um pai se comporte. As esposas, aqui igual. As mulheres casadas. Como Deus quer que uma mulher se comporte. E os filhos, igual. Como Deus quer que um jovem, um rapaz ou uma moça se comportem. Qual é o conselho que Deus tem para nós nesse mundo? Bom, vocês querem explorar algo, perguntar, comentar, dar algum testemunho, ilustrar com alguma situação que vocês viveram? Seguimos? Não pode cochilar, viu? Eu disse que queria ilustrar essa realidade nossa como jovens, nossa, né? De vocês, com algumas situações bíblicas, mostrando como a atitude que jovens ou que filhos tiveram, como decisões que determinados jovens e determinados filhos tiveram, definiram seu destino. Uma das coisas mais importantes que todo filho e todo jovem tem que saber é que as nossas decisões têm consequências. Não há nada que façamos que caia aí no lugar comum e não aconteça nada. Tudo que fazemos traz uma consequência. E mesmo quando não fazemos nada, também traz consequência. Porque Deus não quer que fiquemos imobilizados. Não existe a área neutra. Não existe uma área sem influência. No Brasil nós chamamos de ficar em cima do muro. Com respeito às coisas espirituais, não existe em cima do muro. Para você decidir se vai para um lado ou para o outro. E Jesus deixou isso muito claro em Apocalipse, em uma das cartas às igrejas da Ásia. Ele disse: antes vocês fossem frios ou quentes. Porque morno, que seria em cima do muro intermediário, eu vou vomitar vocês de minha boca. Sim, eu não tolero o indefinido. Não existe essa situação. Ou você é quente, ou você é frio. Se você é morno, eu vou te rejeitar. Jesus não aceita uma meia entrega. Ou eu pertenço a Cristo, ou eu não pertenço a Cristo. Eu posso ter debilidades, eu posso ter lutas, eu serei tentado, eu posso pecar inclusive. Mas meu coração está definido. Eu pertenço a Cristo e viverei para Ele, para a sua glória, para o seu louvor. Existo para isto. Isso é mais ou menos o que Jesus disse quando falou assim: quem não é por mim, é o quê? Não entendi. É contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Amados, é tão importante que cada um de nós se questione. Eu estou por Cristo ou contra Cristo? Contra Cristo ninguém quer ficar, ninguém é doido, né? Assim, não, eu não estou contra Cristo. Mas você então está por Cristo? Quais são as evidências e as manifestações de alguém que está por Cristo? Como se comporta alguém que está para Cristo? Eu estou ajuntando ou eu estou espalhando? Ou seja, eu estou ajudando ou estou atrapalhando a obra de Deus?
Eu estou cooperando com que Deus, com aquilo que é o trabalho de Deus, ou estou dificultando o trabalho de Deus? O que Jesus quer comunicar com essas ideias, irmãos, é que não existe meio termo. Não é, quero repetir, não é que aquele que está definido por Cristo não vai ter problemas. Não é que aquele que está definido por Cristo é perfeito. Ele tem defeitos, ele tem problemas, ele tem conflitos, ele tem lutas, tem tentações, ele peca, ele é disciplinado, ele é corrigido, mas ele está definido. Eu não quero o mundo. Eu pertenço a Cristo. Uma unha encravada pertence ao corpo. Ela está encravada, está inflamada, tem pulso, dói, incomoda para chuchu, mas ela está no corpo. Ela não se separa do corpo. Nós adoeceremos, nós teremos problemas espirituais, viveremos muitos conflitos, mas essa definição, eu pertenço a Cristo e, portanto, pertenço ao corpo de Cristo, tem que ser bem definida e afirmada. Pois não? Em relação a esse exemplo de ficar em cima do muro, eu vi exatamente uma ilustração. Né? Tem um homem em cima do muro, de um lado estão os anjos, chamando ele, vem desse lado, vem desse lado, e chamando, insistindo. O homem, aí do outro lado do muro, estão vários demônios, os demônios calados. E os anjos chamando, insistindo. Aí o homem foi e virou os demônios e falou assim: por que os anjos estão me chamando e vocês não? Vocês estão calados. Eles falaram assim: porque o muro é nosso. O muro é nosso. Ficar em cima do muro, né? Interessante. É um muro. Você já está aqui. É isso mesmo. Muito bem ilustrado. O muro é nosso. Quer dizer, olá ele, o muro é deles. Amém. Muito bom, Samuel. Bom, então vamos às ilustrações que eu falei que ia usar, de filhos e jovens cujas decisões e atitudes definiram seu destino. Eu quero repetir, tudo que cada um de nós decide traz consequências. Algumas delas eternas, outras duradouras, mas nada é assim sem consequência. Vamos começar lá desde o princípio. Caim e Abel. Por que vocês acham que Abel ofereceu em sacrifício um carneiro e Caim ofereceu frutas e verduras? A Bíblia fala que Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. E ao final de uns dias, os dois trouxeram sacrifícios ao Senhor. Abel trouxe um carneiro e Deus se agradou daquela sua oferta e caiu fogo do seu lar e consumiu. Quer dizer, diz a que Deus se agradou. Depois, Caim ofereceu suas frutas e verduras, que era tudo orgânico, né? Sem agrotóxico, tudo da melhor qualidade. Mas Deus recusou. Por que Deus recusou a oferta de Caim e Deus aceitou a oferta de Abel? Que não havia pedido. Hã? Não era aquilo que Deus tinha determinado? Não era o que Deus tinha determinado. Não foi de boa vontade. Não foi de boa vontade. Porque Abel deu uma das primícias. Foi melhor, não sei. Abel das primícias. Surpreendeu, fazer inventar. Ele fez o que ele achava que era melhor. Ele fez o que achava que era melhor. Ou seja, seguiu seu coração. Vamos fazer outra pergunta então. Vamos tentar viajar um pouquinho nessa história. Com quem foi que Caim e Abel aprenderam a sacrificar, a oferecer sacrifícios? Quem ensinou isso para eles? Hã? Fala forte. Quem ensinou Caim e Abel a oferecer sacrifícios? Com quem eles aprenderam? A Bíblia não diz, mas dá para deduzir. Os pais, certamente. Aprenderam com seus pais a oferecer sacrifícios. E com quem Adão aprendeu que era necessário ou importante oferecer sacrifícios? Quem instruiu Adão sobre isso? Deus. Havia uma instrução que começou nos céus.
O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, está escrito. Deus sabia que um dia ofereceria seu filho, cordeiro sem mácula. Então Deus introduziu na cultura humana um elemento de fé e de esperança que apontasse para o Calvário, que fizesse os homens lembrarem que um dia Deus mandaria o seu cordeiro e o entregaria em sacrifício para resgatar toda a humanidade. Então havia uma instrução clara de Deus. A Bíblia fala que sem sangue não há remissão de pecados. Qual é a fruta que tem sangue? Melancia até que é vermelhinha, mas aquilo não é sangue. Beterraba. Deus precisava de uma vida, o sacrifício implica uma vida. Sangue. A Bíblia fala que o sangue é a vida. Quando está escrito que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nós podemos entender que a vida de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é o sangue biológico, orgânico, aquele soro. Foi a sua vida derramada na cruz, que lava nossos pecados. Adão sabia disso. Ele instruiu seus filhos. Deus quer sacrifícios de animais. O que ele ensinou para Abel, ele ensinou para Caim. Para eles viverem, eles precisavam dos animais e precisavam das verduras e frutas e legumes para sua subsistência normal. Mas uma coisa é a nossa subsistência, outra coisa é o nosso culto a Deus. Então não haveria nenhum problema se Caim dissesse: Abel, por quanto você me vende um carneirinho desse, eu também oferecer a Deus sacrifício? Caim sabia que Deus queria um animal. Quando ele ofereceu suas coisas, como você disse, outros aqui disseram, ele estava inventando. Ele queria fazer sua própria vontade. Assim, Deus, você tem que aceitar o que eu tenho para lhe dar. Eu quero lhe dar isso e você tem que aceitar isso. Quem é o Senhor? Nós ou Ele? Então, assim, foi uma afirmação humana. Isso aí é a raiz do humanismo. Do homem, pelo homem e para o homem. Vocês estão vivendo, aqui na Europa, uma sociedade extremamente humanista. Europa, América do Norte, o homem é o centro. Tudo é para o homem, os direitos individuais. Ninguém pode incomodar ninguém. Isso começou com Caim. 6.000 anos atrás. O que eu tenho é isso, Deus, pois então recebo o que eu tenho para lhe dar. Mas não era verdade, ele podia adquirir um carneiro. Não sei se João ou Judas, alguém tem essas Bíblias sabidas aí de celular? Por favor, encontre o texto. É que ele não fala lá que era carneiro, fala com pele de animais. Ah, sim, mas foi tinha sangue. Exatamente. Judas ou João? Não sei se Judas ou nas cartas de João fala que por que Caim matou Abel? Pergunta exatamente assim, porque era maligno. Fala que Caim era maligno. Alguém pode achar para mim? Judas 11. Judas 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. 1 João 3,12. Hã? 1 João 3,12. Não como Caim, que era do maligno. Ah, tá. Ok. 1 João 3,12. Ok, é isso mesmo. 1 João 3, 11 e 12. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram mais e as de seu irmão justas. Aqui em Judas fala que ele era movido de ganância. E cá em João fala que suas obras eram más. Ou seja, durante muito tempo,
eu achei que era quase um capricho de Deus. E eu pensava assim, coitado de Caim. Tadinho, tava dando medo. É isso, ele deu o que ele tinha. Se ele era agricultor, ia fazer o quê? Mas não está escrito que Deus queria que cada um desse do que tinha. Deus queria um sacrifício. Né? Mesmo lá no Éden, deixa eu ver, só um instantinho, por favor. Só um instantinho, tá? Em Gênesis 3:21, em Gênesis 3:7, depois que o homem pecou, está escrito que ele fez uma roupa de folhas de figueira, né? Cozeu folha de figueira e se cobriu porque estava nu, ficou com vergonha. Em Gênesis 3:21 diz que fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Um dia eu estava ouvindo alguém falar sobre isso e a pessoa fez uma inferência, na verdade, né? É uma dedução, mas eu acho que é aplicável. Ele disse, Deus matou um animal para tirar sua pele e proteger a nudez de Adão e Eva. Isso diz assim, do mesmo modo hoje, nós somos cobertos, nossas vergonhas, nossos defeitos, são cobertos e protegidos pelas vestes de justiça do Cordeiro de Deus. Então já ali, naquele momento, para esconder a vergonha humana, Deus havia sacrificado o animal e coberto sua vergonha. Seguimos adiante? Vocês entenderam o que se passou entre Caim e Abel? Um ouviu a instrução de seus pais, vinda de Deus, e cumpriu, conforme foi estabelecido. Outro quis impor sua própria maneira de fazer, quis ser inovador, né? E Deus o rejeitou. Assim, Deus rejeitou o sacrifício de Caim. Deus reprovou a forma como Caim fez, mas Deus não rejeitou a pessoa de Caim. Por que eu sei que Deus não rejeitou a pessoa de Caim? Porque Deus vai atrás dele para buscá-lo. Quando Deus percebeu que Caim estava irado contra seu irmão, com ciúme, ele fez o que é errado e depois ficou enciumado. E às vezes as pessoas confundem preferência com aprovação. Me permita aqui explorar um pouco mais esse tema, que eu acho que é importante para os filhos. Há uma diferença entre preferência e aprovação. Os pais, via de regra, não preferem um filho ao outro, mas eles aprovam mais um filho do que outro. O filho que busca agradar seu pai, esse filho será aprovado. Não significa que o pai o prefira. O pai o aprova. Aquele que contraria seu pai será reprovado. Não significa que o pai o rejeite, mas o pai o reprova. E se o pai não reprovar, o pai se torna perverso. É necessário expressar a aprovação e a reprovação. Por exemplo, meu pai teve 15 filhos. Era um time de futebol com reserva e tudo. Eram 10 homens e 5 mulheres. Mas foram 2 casamentos de barco. Foram 2 casamentos. Ele ficou viúvo aos 34 anos, com 8 filhos. E casou-se de novo aos 35, teve mais 7. Eu sou o segundo do segundo casamento. Algumas tarefas nosso pai nos exigia, outras ele não falava nada.
ele esperava que o filho manifestasse voluntariamente o desejo de agradá-lo ou não, de cooperar com ele ou não. Por exemplo, todo sábado pela manhã ele ia fazer feira. Antes não tinha carro, trazia na mão e um carrinho de mão. Depois comprou um Fusquinha, nós saímos cedo. Ele levantava, 6 da manhã eu estava de pé com ele. Levantava cedo para pegar a feira no início. E eu para a feira. Eu era um moleque assim de 12 anos. Eu fazia questão de acompanhá-lo todos os sábados. Carregar as compras, botar no carro. Eu cheguei em casa, pegar as compras, subir as escadas, botar a compra em casa. Depois, ele estacionava o carro no quintal, eu pegava uma mangueira de água, uma vassourinha de piaçava, dessas pequenas, não sei como se chama isso aqui, uma escova me enfiava embaixo desse carro, com a mangueira e com a vassourinha, não deixava um cisco, não deixava um grão de areia ali, ele limpava tudo. Depois tirava os tapetes, limpava os tapetes, lavava os tapetes com sabão, com escova e tal, lavava o carro todo por fora, enxugava, deixava secar direitinho, depois passava uma pasta e dava um brilho. Será que eu ia ter mais comida porque fazia aquilo? Eu ia ter uma roupa nova porque fazia aquilo? Não. O que eu buscava ao fazer aquilo? Eu queria a aprovação do meu pai. Eu queria encontrar uma forma de expressar para ele que eu o amava, que eu o respeitava, que eu queria agradá-lo. Que as coisas dele eram importantes para mim. Que eu me interessava por aquilo que era dele. Era uma expressão infantil de gratidão e de honra. Então, se meu pai me abraçar e falar assim, muito bem, negão, eu estava feliz da vida. Eu só queria um abraço e um sorriso dele, ponto. Não tinha outros privilégios. Meu pai aprovava isso? Aprovava. Reprovava que outros filhos não fizessem isso? Reprovava. Mas ele não preferia mais a mim do que aos outros. É só para ilustrar. E às vezes os filhos confundem isso. E acham que porque o pai aprova por de um, o pai está preferindo. Não está preferindo. A Caim fez o que era equivocado e queria ser aprovado. E ele ficou com ciúme porque ele achou que Deus preferiu Abel. E Deus não preferiu Abel. Deus aprovou o que Abel fez. Deus não faz acepção de pessoas. Não sei se foi você, Gabriel, que contou outro dia de alguém, uma fala que eu ouvi, acho que de Moisés Cavalheiro, o pai de Marcos, de que Deus não tem filhos prediletos. Deus tem aqueles que o preferem mais do que outros. Deus não prefere uns mais que outros, mas há alguns que o preferem mais do que outros. Foi assim mesmo, Gabriel, a frase? Mais ou menos. Irmãos, isso serve para as nossas relações pessoais e nossos vínculos de amizade e também para nossas relações com nossos pais. Vocês saberem que os pais discernem o filho que é aprovado e o filho que é reprovado. Não significa que o pai prefira esse ou aquele. Porque eu sei que Deus não rejeitou Caim, embora Deus tenha reprovado Caim. Porque Deus foi atrás dele. Deus percebeu que ele estava com ciúme, Deus percebeu que ele estava irado, e Deus o procurou e disse, Caim, por que está descaído o teu semblante? E por que você está irado contra teu irmão? Se fizeres o bem, não é certo que você será aceito? Ou seja, se você é recebido igual, se você fizer o bem. Mas se você fizer o mal, eis que o pecado está aí à tua porta. O desejo do pecado será contra ti, mas é tua responsabilidade dominá-lo, controlá-lo. Os seus desejos contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Para mim, irmãos, essa iniciativa de Deus de ir atrás de Caim expressa que Deus não rejeitou Caim. Deus reprovou a sua forma de querer agradar a Deus. Disse, Caim, não é assim. Faça como eu quero. Ele, caprichoso, não se dobra, não se humilha e se afirma no seu capricho. E o ciúme toma conta do coração e ele mata seu irmão. Bom, qual é a liçãozinha aqui dessa história? Aquilo que recebemos de nossos pais
vindo de Deus, cumpramos com alegria. Se procede de Deus, conferindo a Escritura, cumpramos com alegria. Há um texto em Provérbios que eu também não saberia identificar agora onde é que está. Diz assim: não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Se alguém quiser procurar, aí não. Eu chamo de Bíblia Sabida. As Bíblias dos celulares aí. Não removas os marcos antigos que estabeleceram teus pais. Alguns filhos têm por capricho contrariar o que os pais estabeleceram. Eles acham que acatar o que os pais estabelecem é algo que os agride, que os ofende, que os diminui, que tira seu valor. Alguém achou? Eu vou seguindo enquanto vocês procuram, tá? Gente, permanece a mesma... Provérbios 22, 28. Você pode ler aí, Lênica? Não removas os limites antigos que teus pais fixaram. Ok. Uma versão diz marcos, outro fala limites, que é a mesma coisa. Os marcos marcavam limites, delineavam áreas. Se os pais estabeleceram alguns marcos, não os contrarie, não remova, não queira avançar. Aqui pressupõe-se aqueles marcos antigos e aqueles limites que conferem com a vontade de Deus, naturalmente. Pois bem, vamos a outros filhos? Filhos de Noé. Até o dilúvio, algum testemunho que a Escritura dá sobre os filhos de Noé? Se eles eram justos, se eram injustos, se eram bons, se eram maus. Até o dilúvio, fala de Noé, e Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, ponto. Mas não diz como eles eram. Mas diz sobre Noé. Noé era homem justo. Noé andava com Deus. Deus olhou para a terra, só tinha um justo, que era Noé. Havia um único homem que se importava com Deus e queria agradar a Deus. E Deus falou para esse homem, disse: eu vou trazer juízo sobre toda a terra. Prepare uma arca. E Noé preparou a arca. E depois da arca preparada, bom, segundo aqueles que estudaram aí, eu nunca me prestei muito a isso, mas acho que procede a avaliação que fazem, Noé teria levado algumas décadas, cerca de 100 anos para construir a arca. Imagine, sem equipamento, sem o maquinário que existe hoje, só na base do serrote, serrar madeira, aparelhar madeira, para fazer uma arca daquele tamanho. É só ir fazer o projeto, fazer o desenho, levou alguns anos para projetar tudo direitinho. Tentar fazer uma maquetezinha para ir copiando, imitando. Enfim, foram dezenas e dezenas de anos para construir aquele barco. E seus filhos ali acompanhando eles. Vocês imaginam a pressão que aqueles rapazes receberam daquele povo? Ih, é os filhos do doido. É os filhos do velho maluco. Esse cara é maluco, rapaz. Fazer um barco aqui no meio do nada, nem matem aqui. Quer dizer, um barco desse tamanho, velho. Esse velho é doido, rapaz. E os filhos na rua, rapaz, você tem certeza, rapaz? Teu pai doidou, rapaz. Larga desse velho pra lá. Tu vai seguir esse velho biruta, você tá doida? Isso não foi a pressão de um dia, nem de uma semana. Foram anos aqueles rapazes ouvindo aqui no pé do ouvido que o seu pai era um idiota, era um maluco, um marciano, um extraterrestre, e aquilo não existe, que ele larga disso, que vai viver a vida dele, vai cuidar da sua vida. Mas aqueles rapazes, embora não haja nenhum testemunho sobre se eles eram justos ou injustos, se eram bons ou maus, aqueles 3 rapazes se mantiveram unidos a seu pai e não abandonaram aquele velho. E foram lá serrar madeira com ele. E preparar pinche com ele. E passar pinche naquele barco enorme todo. Por anos. Sofrendo toda a injúria, todo o vexame e toda a vergonha de serem filhos de um doido.
Porque para aquele povo, aquele velho era um doido. Exatamente. A mulher e os filhos, bem lembrado, ousaram confiar em um homem que sabiam que ouvia Deus. Mas essa aqui é a parte para os coroas depois. Se tornarem admiráveis aos olhos dos filhos, para que os filhos confiem que ele está ouvindo Deus. Mas o que toca aos filhos é que os filhos pagaram, entre aspas, pagaram o preço de estarem com seus pais, de passarem o vexame com seus pais, de sofrerem a vergonha com seus pais. Mas ao final receberam um prêmio. Um dos problemas da juventude é que querem o prêmio sem pagar o preço. Não existe prêmio sem preço. O prêmio que eles tiveram foi a salvação. Foram livres da condenação. Mas o preço foi o vexame, foi a vergonha, foi a ousadia de se opor ao sistema, de nadar contra a correnteza, de não se dobrar diante da insistência dos seus amigos e colegas, não se dobrar ao grupo, que é um dos maiores elementos de pressão para um jovem hoje, é o grupo. As pessoas não estão dispostas, os jovens não estão dispostos a contrariar o grupo. Outro dia eu li trecho de um livro chamado O Mínimo que Você Deve Saber para Não Ser um Idiota. É escrito por um filósofo católico brasileiro chamado Olavo de Carvalho. E ele diz o seguinte, e confere com um conceito que eu já tinha, e achei interessante que um homem que não é nascido de novo tem a mesma avaliação. Ele diz assim, você sabe por que os jovens se rebelam contra os pais? Porque eles sabem que os pais têm misericórdia. E os pais vão recebê-los. Mas o grupo ao qual eles querem pertencer não tem misericórdia. Ou ele se adequa ao grupo, se veste como grupo, se comporta como grupo, namora junto com o grupo rejeita, o expulsa e tchau. A turma lá não tem misericórdia. Ou você se sujeita ao seu sistema, aos seus valores, ou você é excluído. Aí o filho rompe na parte mais frágil, que são os pais. Os pais os amam, os pais têm misericórdia, os pais têm compreensão, os pais toleram, os pais aceitam. Ainda que quando era pequeno dava disciplina, mas cresceram, engrossou o pescoço, se afirma, o velho e a velhinha ali não querem perder o filho. Porque o filho é precioso para eles, mas não é precioso para o grupo. E os jovens não se dão conta disso, que eles não são preciosos para aquele grupo. Para aquele grupo, ele é massa de consumo. Entende? É matéria-prima. Se tem, se não tem, tchau. Quer, não quer, vai lamber sabão. Não gastam um minuto da vida deles pensando em vocês. Os pais passam a vida pensando, orando e às vezes chorando por vocês. Mas o filho prefere romper no lado mais frágil. O lado que ele sabe que vai ter misericórdia e compaixão. Os filhos de Noé fizeram o contrário. Se opuseram ao grupo, não cederam às pressões e se mantiveram com seus pais. Principalmente aqueles jovens que têm pais no Senhor, que são discípulos, ainda que seus pais tenham seus defeitos, dificuldades e problemas, etc. É preciso entender que muito dos benefícios que vocês desfrutam é fruto direto dos pais de vocês servirem a Jesus.